Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem demais, graças a Deus. Olha onde eu estou, no meu lugar preferido. Tá um pouquinho destruído por conta da chuva, mas já se recupera como sempre, como tudo na vida que se recupera. Só ter paciência, só ter calma e esperar as coisas já acontecerem naturalmente. Agora vamos entrar rapidamente no ponto 2 da nossa jornada aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do ponto 1, que algumas pessoas curtiram, mas ninguém comentou. Então se vocês curtiram mesmo de verdade, comenta aí, me ajuda para que a gente possa fortalecer aqui a nossa comunidade, que está crescendo devagarinho, mas está crescendo. O importante também aqui não é a quantidade, como eu já falei para vocês. Eu estou fazendo isso aqui mais para mim do que para vocês, que é para solidificar tudo que eu aprendi, para solidificar tudo que eu estou aprendendo e para colocar em prática e colocar à prova se realmente eu aprendi, se realmente eu entendi, se realmente eu estou praticando. Como eu falei para vocês, eu anotei aqui, fiz um resumão dessa nossa nova jornada. E o ponto 2 é interessantíssimo. Por quê? Antes de eu falar sobre esse ponto 2, é um ponto que eu me peguei assim várias vezes nessa situação e respondendo de uma forma totalmente equivocada, de uma forma que, assim, quando eu entendi, quando isso entrou na minha mente, quando eu comecei a praticar e quando eu comecei a analisar, fazer aquela análise profunda que eu falei pra vocês, eu disse, caramba, velho, como a minha percepção e a minha forma de ver as coisas estavam totalmente erradas, estava totalmente equivocada. E assim, é uma coisa que, quando a gente percebe a profundidade e a capacidade do resultado diferente, do pensamento diferente, ou seja, quando você pensa diferente, quando você age diferente no mesmo ambiente, na mesma situação, a forma como as coisas conduzem, a forma como as coisas começam a acontecer, você que tá ligado, você que agora tem essa visão, tem esse campo de percepção, foi o que eu tava falando pro meu amigo ontem, que a gente tava na casa dele, inclusive um abraço para ele aí, foi uma tarde e um dia extremamente, assim, abençoado e de muita troca, de muito conhecimento. Então eu estava explicando a ele essa parte da percepção. Quando você começa a perceber a mesma situação, só que de uma forma totalmente diferente, com informações novas, com pensamento novo, tudo muda, pessoal. Tudo muda. Anote isso que eu tô falando para vocês. Quando vocês começam a olhar a mesma situação, só que de uma perspectiva, de um ângulo, de uma visão diferente, o mundo ele se abre para você. E o interessante é que, assim, se a gente for olhar para analisar mesmo de fato, aquilo sempre esteve ali, pô. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A situação, o fato, o que aconteceu, a imagem, ou o ambiente, ou o contexto é o mesmo. Ele sempre esteve ali, ele aconteceu daquele jeito que teve que acontecer. Só que tudo muda quando alguma coisa muda. Então, a primeira coisa que tem que mudar é o nosso campo de visão, é a nossa linha de percepção, é a nossa forma de pensar e a nossa forma de guiar as coisas. Então, esse ponto que eu anotei aqui, que eu vou falar para vocês, assim, para não deixar nada solto, o ponto 2 é exatamente isso. Não é o que acontece que vai determinar o nosso futuro. É o que você faz com o que acontece. Pegou? Pegou aí essa pedrada e essa frase poderosa que quer dizer muita coisa. E agora, como sempre, ou eu falo o que está cientificamente comprovado, ou eu falo o que aconteceu na minha vida empiricamente, que eu posso e tenho propriedade para falar porque eu passei por isso. Então, muitas situações na minha vida, e minha esposa que está comigo a todo momento, e alguns amigos meus também que estão em alguns momentos comigo, vai comprovar o que eu estou falando aqui. Que muitas coisas mesmo, muitas situações, muitos contextos da minha vida, acontecia alguma coisa, ou acontecia, assim, algo que se fosse na linha do que aconteceu, ia machucar, ia ferir, e eu abraçava isso de uma forma tão grande que eu só conseguia tratar tudo o que aconteceu comigo, todos aqueles fatos, todas aquelas perseguições, acontecimento, falta de senso. Então eu pegava tudo aquilo e canalizava na reclamação e no xingamento e na tristeza e na dor, e que, ó meu Deus, ó vida, ó azar, tudo acontece comigo, tudo é comigo, só acontece comigo, eu não sirvo pra nada, eu não presto, isso e aquilo outro. Então, essa minha linha de pensamento, que eu já falei aqui várias vezes pra você, querendo ou não, no meu cérebro, me trazia um benefício. Ou seja, esse meu hábito e essa minha linha de pensamento negativa, só olhando o lado ruim das coisas, só dizendo que tudo acontece comigo, que tudo é comigo, que sou eu, que eu sou o problema, e isso e aquilo outro, isso estava trazendo uma recompensa intrínseca que eu não percebia.
Mas a partir do momento que eu comecei a analisar, que aquilo começou a ser claro para mim, ou seja, que eu comecei a enxergar e a perceber o que estava acontecendo, eu comecei a mudar. E aí foi uma mudança, pessoal, assim, radical. E aquilo que eu falei no começo, eu repito aqui, que tudo muda quando alguma coisa muda. E essa alguma coisa mudar, é você que tem que fazer isso. Então tudo vai mudar quando você mudar. Então quando você mudar, quando o seu pensamento mudar, quando a sua forma de enxergar e perceber as coisas mudarem, tudo vai mudar. Isso, assim, eu queria tá aí, a cada pessoa que tá me assistindo de fato, assim, tá me assistindo de verdade, não olhando assim só para ir passando. Eu queria que essas pessoas que me assistem de verdade, eu queria tá aí, queria abrir a mente de vocês e colocar isso que eu acabei de falar na cabeça de vocês, porque isso é importantíssimo e isso muda uma vida, pessoal. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida de uma forma assim tremenda. É porque as pessoas só começam a acreditar em outras pessoas quando vê resultado, né? Resultado que eu falo, resultado material, quando vê que tá ganhando dinheiro, quando vê riqueza, quando vê carro, quando vê viagem, quando vê isso e aquilo outro. Mas isso é uma coisa que vai ser muito difícil eu pregar aqui, porque o que me mudou de verdade e o que tá me trazendo a prosperidade de verdade, eu não tô falando prosperidade de dinheiro não, que o dinheiro é consequência, e ele tá chegando sim na minha vida, graças a Deus, mas não é isso que eu tô buscando. Eu tô buscando conhecimento, eu tô buscando aqui dentro, é aqui dentro que tem que mudar, é aqui que tem que mudar. Então entende isso, que tudo muda quando alguma coisa muda. E essa alguma coisa é você. É você. É sua experiência. São suas novas experiências, são suas novas percepções, são os seus novos conhecimentos. Mas para isso, você tem que deixar isso acontecer em você. Então quando você realmente começa a mudar, ou seja, você está no mesmo ambiente, você está no mesmo contexto, está acontecendo as mesmas coisas que sempre aconteceu, mas agora com uma perspectiva diferente, com uma forma diferente de olhar as coisas, com uma forma diferente de perceber e reagir àquilo que acontece para você. Tem um livro muito bom que ele fala que 10% é o que acontece com você, é aquele fato, e 90% daquilo que acontece é você que vai determinar. Então 10% é tudo isso que acontece na sua vida agora, que está acontecendo na sua vida, é só 10% do resultado. 90% é você que determina como isso vai atingir e guiar o seu futuro, e guiar você. Então quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a entender que tudo que acontecia comigo era apenas 10%, 90% disso que acontecia comigo e desse resultado dependia de mim, da minha reação, da minha forma de perceber, da minha forma de reagir, aí, meu amigo, as coisas mudaram e mudaram radicalmente. Isso eu falo em todo o ambiente. Estou falando profissionalmente, estou falando comigo mesmo, estou falando das situações que aconteciam. Uma coisa que vocês gostam, né, de ver resultado assim palpável, foi no meu antigo trabalho. Tem um amigo meu que ele falava o tempo inteiro: cara, tu tem que tomar a rédea, tu tem que falar, tu tem que... Aí eu disse: não, mas eu quero que eles olhem pra mim através do meu trabalho, que eles me enxerguem, eu não vou isso e aquilo. Então eu só reclamava. Então quando eu comecei a olhar e a agir numa perspectiva diferente, as coisas começaram a mudar. Então eu ganhei mais relevância, consequentemente aumento e assim sucessivamente. Por quê? Porque eu comecei a tratar o mesmo contexto. Entende só o que eu quero dizer? A mesma coisa que acontecia comigo, como sempre aconteceu a vida inteira. Só que dessa vez eu comecei a mudar a perspectiva, a mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir. Então isso é assim, eu queria estar aí, queria abrir a cabeça de vocês para fazer vocês entenderem o quão poderoso isso é. E para encerrar aqui, eu queria lançar um desafio para você. Você que me segue, você que realmente entende a mensagem que eu tô passando, o que eu tô querendo trazer pra vocês, assim, que isso tá mudando a minha vida, pessoal. Isso tá mudando a minha vida. É porque eu não acho que eu tá mostrando resultado que eu digo, tá mostrando dinheiro, tá mostrando isso, tá mostrando aquilo outro, vai, assim, gerar alguma coisa. E não é isso que eu quero passar pra vocês. O que eu quero passar pra vocês é a mudança e a prosperidade aqui. E aqui, na sua forma de perceber, na sua forma de olhar as coisas. Então, eu queria aqui lançar um desafio pra você. Durante 2 meses, ou um mês, ou uma semana, ou 90 dias, se você realmente estiver comprometido com isso, que assim, tudo que acontecer, você olha para os seus 90 dias que passou e a forma que você reagiu a determinados contextos, a determinadas situações e ambientes, e a partir de agora, dessa segunda-feira, eu quero que você comece a olhar e a agir e a reagir comportamentalmente
de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente. O que é que acontecia? Vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, quando acontecia alguma coisa ruim comigo, eu só reclamava. Quando acontecia, eu dizia, tá vendo, ó Deus, por que acontece isso comigo, só comigo, eu sou um coitadinho, meu Deus, eu não posso, eu não tô aguentando mais, eu vou morrer, não sei o que e tal, e eu só fazia isso. Tudo que acontecia comigo, eu só fazia isso. Ai, que eu tô todo endividado, que o meu chefe não me dá um aumento, que eu não sou reconhecido e não sei o que, era só isso que eu fazia. Então, quando as coisas, quando os 10% acontecia comigo, aí quando eu ia começar a reclamar, opa, não posso mais reclamar. O que é que eu posso fazer para melhorar? O que isso quer dizer? O que isso quer sinalizar? Eu tenho que aprender alguma coisa? Eu tenho que ter cuidado com alguma coisa? Tem alguma pessoa em minha volta que eu tenho que ter cuidado? O que essa situação quer me mostrar? Para eu aprender, para eu analisar, fazer aquela análise profunda dentro de mim e da situação para eu poder melhorar. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então eu comecei a fazer isso. Quando as coisas ruins começavam a acontecer, que era apenas os 10%, não posso reclamar, não posso dizer, ó Deus, ó vida, ó azar, o que é que tá acontecendo, porque eu pisei em alguma coisa, eu machuquei a cruz, eu fiz alguma coisa. Não, analisa a situação, dá um zoom out na tua vida e diz o que isso quer me mostrar. O que isso quer dizer? O que essa situação quer me ensinar? Eu preciso aprender. Então, para você ir galgando novos patamares, você tem que aprender com o que acontece na sua vida. Opa, isso aconteceu, eu tenho que aprender, tenho que analisar, tenho que olhar aqui, ver o que é que está acontecendo e aprender. Para eu ser mais experiente, estar mais calejado, para quando acontecer isso de novo eu já reagir dessa forma, ou então eu evitar esse caminho, evitar agir dessa forma, porque eu sei que isso vai acontecer. Então você vai começando a ganhar experiência, você vai começando a ganhar perspectiva da vida e você vai começando a tomar caminhos diferentes que vai lhe trazer resultados totalmente diferentes daquele resultado que lhe trazia quando você só reclamava, só xingava e só resmungava. Então que essa semana e que daqui para frente vamos fazer tudo diferente com o que acontece com você. Então aquilo que acontece com você, reage diferente, não reage no automático, não reage daquele jeito que você sempre reagiu. Porque tudo muda quando alguma coisa muda. E essa coisa que tem que mudar começa por você. Beleza, pessoal? Vamos nessa e um forte abraço!